Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre área de alguns polígonos. Então vamos lá, vamos começar estudando a área de um retângulo. Observe o retângulo a seguir construído em uma malha quadriculada. Então ele tem 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. A área desse retângulo vai ser igual a quanto? A 12 centímetros. Essa medida pode ser obtida multiplicando a quantidade de quadradinhos que eu tenho no comprimento pela quantidade de quadradinhos que eu tenho na largura. 4 vezes 3 dá 12, que é exatamente quantos quadradinhos cabem ali dentro. De maneira geral, então a gente pode dizer o seguinte, que para determinar a área de um retângulo, a gente multiplica seu comprimento, que é o C, pela sua largura. Comprimento vezes largura. Alguns falam base vezes altura, tá? Mas a área do retângulo é comprimento vezes largura. O quadrado é um caso particular do retângulo, ou seja, o retângulo, o quadrado, é um tipo de retângulo. E como é que a gente calcula? A gente multiplica lado vezes lado. Como os lados do quadrado são iguais, a gente pode dizer que para calcular a área de um quadrado é só fazer o lado elevado ao quadrado. Áreas de paralelogramos. Como é que a gente calcula? Então nós temos aqui um paralelogramo. Observe o paralelogramo de base B e altura H em uma malha quadriculada. Então o que a pessoa fez? Ela cortou aqui, formou um triângulo e ela viu que do outro lado encaixa exatamente, formando aí um retângulo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área do paralelogramo da mesma forma que a gente calcula a área de um retângulo. Comprimento vezes a largura, tá bom? Áreas de triângulo. Considere um triângulo com medida de base igual a B e medida de altura igual a H. Em uma malha quadriculada, nós temos aí, bonitinho ele aqui. O que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse pedacinho que ele cortou, colocar aqui do outro lado, e a gente vai duplicar esse triângulo, e inverter ele e juntar as duas partes. Observe que quando a gente faz isso, formou exatamente um paralelogramo. Então, a área do triângulo vai ser metade da área do paralelogramo, que é o comprimento, que é a base, vezes a largura, que é a altura, dividido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Ok, turminha? Já que a gente está aqui, vamos falar de figuras geométricas circulares também? Vamos lá. Há várias situações na natureza em que é possível identificar elementos que lembram figuras geométricas circulares. Um exemplo são os atóis, ilhas oceânicas, que são ilhas distantes do continente e que não têm ligação com ele. Elas são constituídas por corais, que, em razão do seu processo de formação, podem ter formato circular quando visto de cima. Então, no módulo de vocês tem a imagem disso, mas vamos definir direitinho o que é circunferência e o que é círculo, para que fique claro para vocês. Chamamos de circunferência a linha fechada em um plano, no qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado centro. Então, circunferência é a casca, tá? A casca é a circunferência. Observe que todos os pontos da casca têm a mesma distância para o centro, que lá na frente a gente vai chamar essa distância de raio. E o que é círculo? Chamamos de círculo a figura geométrica plana, composta de uma circunferência e de todos os pontos que estão nesse interior, ou seja, sua região interna. Então, circunferência é a parte composta pela circunferência e pelos pontos que estão dentro. A gente diz que é basicamente a parte que está dentro. Em relação à circunferência, a gente tem alguns elementos importantes. Primeiro, vamos falar do centro. O centro é o ponto do meio dessa circunferência, é o ponto central. Nesse caso, está indicado pelo ponto O. Nós temos o raio, que é a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro. Bonitinho aqui. Nós temos a corda. O que é a corda? A corda é quando a gente tem dois pontos da circunferência e liga esses dois pontos, tá? Sempre que a gente liga dois pontos de uma circunferência, não importa se passa pelo meio ou não, é uma corda. Porém, a gente tem uma corda especial, que é o diâmetro. O diâmetro vai ser a corda que vai passar exatamente pelo centro da circunferência. Bonitinho aqui. Por esse motivo, observe que o diâmetro ele é formado por 2 vezes a medida do raio. Então, o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Olha que coisa interessante, tá bom? Vamos falar do número π. O que é o número famoso π?
No quadrado a seguir, estão apresentadas divisões da medida de comprimento de circulares pela medida do diâmetro de alguns objetos. Então, se a gente divide o comprimento da circunferência, ou seja, eu tenho uma circunferência aqui, aí eu meço, né, o comprimento dela, ou seja, pego uma linha, cubro a circunferência, depois tiro a linha e estico para saber quanto mede. Posso fazer isso. E aí eu pego o diâmetro, que é o quê? A corda que passa pelo centro. Então, se eu divido o comprimento pelo diâmetro, esse número sempre vai dar π, não importa a circunferência. Então, por exemplo, a pessoa pegou um prato de cozinha, mediu o comprimento, deu 80,1 centímetros. Mediu o diâmetro, deu 25,5. Dividiu um pelo outro, achou 3,14. Pegou o relógio de parede, mediu o comprimento, pegou e mediu o diâmetro. Dividiu um pelo outro, deu 3,139. Pegou um CD, mediu o comprimento, depois mediu o diâmetro, dividiu um pelo outro, 3,14. Então sempre está dando o mesmo valor. Esse valor é o que a gente chama de π. Geralmente a gente faz uma aproximação do π aí, dizendo que ele mede 3,14. Note, né, que esses resultados que a gente encontrou não é exatamente 3,14, mas é muito próximo, porque π é um número que não tem fim, tem muitas casas decimais. A gente chama nesse número de π, e a gente diz que para achar π, basta a gente dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, ok? O número π, ele tem medida 3,14, 159 e vai. Geralmente a gente aproxima para 3,14. Ok? Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Beijão. Tchau, tchau, gente.